Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores, você amigo do YouTube, você que está ligado aí agora nessa manhã de sábado. Hoje nós estamos no ar, aqui ao vivo, e lembrando que a gente faz esse programa aqui ao vivo sem retoques, então quando a gente dá alguma escorregadinha aqui, a gente fala alguma coisa, a gente até conta com vocês para que vocês se comuniquem com a gente, informando, olha, vocês falaram isso, ficou parecendo uma coisa equivocada, porque a gente está aqui ao vivo sem retoque e a gente está aqui hoje dia 9 de outubro de 2010, né? O tempo passa muito rápido. Nós, na semana passada, não fizemos o programa ao vivo porque nós tivemos alguns problemas aqui na Fox, problemas técnicos, mas já estão resolvidos aí, solucionados. Estamos aqui hoje, então, aí depois do período, né, eleitoral, onde foram eleitos aí, vamos ter segundo turno em algumas capitais, vamos ter o segundo turno aí para o presidente, mais um tempo para a gente pensar sobre isso, porque é muito importante a política, a gente faz parte de todo esse processo. Tivemos aí também, no dia 3 de outubro, o nascimento, a data aí de nascimento, onde a gente comemora o aniversário de Kardec, dia 3 de outubro, né, que nasceu dia 3 de outubro de 1804, que foi esse missionário que trouxe para a humanidade a doutrina espírita, lembrando que ele não inventou a doutrina espírita, porque a doutrina é dos espíritos, foram os espíritos superiores que vieram aí sob o comando de Deus e a permissão de Deus trazer esses ensinamentos e esses esclarecimentos para a humanidade. E lembrando também que a nossa finalidade aqui no Terceira Revelação sempre foi, é e sempre será informar sobre a verdadeira doutrina espírita que a gente fala aqui. É importante a gente realmente estar fiel à codificação, estudar o espiritismo que está codificado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu, Inferno e na Gênese, que são as obras de Kardec. Importante a gente estudar, porque aqui está a verdadeira codificação. Muitas pessoas aí confundem a doutrina espírita com cultos afro-brasileiros, fazem muita confusão do que realmente se estuda, quais são os fundamentos da doutrina espírita, por causa dessa confusão de não se estudar no lugar certo, de analisar, de pesquisar. Nas 5 obras básicas a gente vai ter lá esses esclarecimentos sobre a existência de Deus, sobre a existência e a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. São esses os princípios básicos da doutrina espírita que a gente vem aqui, baseados na codificação de Kardec, estudar. E é onde serve aí, né? É onde nós nos baseamos para fazer o programa aqui, desde quando a gente começou. Então a gente precisa realmente desse compromisso. É muito sério isso, porque a gente não pode adulterar, a gente não pode macular toda essa doutrina que foi trazida, que foi codificada com responsabilidade. E nós temos aí que respeitar Allan Kardec, porque foi esse missionário brilhante que nos trouxe essa maravilha, como eu costumo dizer, que é a doutrina espírita, né, Zé Manuel? Bom dia. Estamos aí depois das eleições, concluído aí em parte o processo político. E é importante, né, a política. E como a gente tinha falado aqui, a política tem tudo a ver com a religião, né? Elas estão intimamente ligadas, né? Sim, estão. Tem até uma pergunta aí logo na abertura sobre as expectativas político-religiosas segundo o que ensina a doutrina espírita. E é claro que tudo tem a ver com religião. Eu tenho defendido essa tese em vários lugares, em vários congressos, em vários seminários que participo, nada a ver com religião, mas, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre segurança, em que eu relaciono tudo com a religião. A religião para a sociedade está como o egoísmo para o indivíduo. O egoísmo é a causa de todos os nossos desatinos. E a religião é a causa de todo o desatino coletivo que a religião não consegue explicar, não consegue justificar, e a religião não consegue
oferecer elementos que convençam os integrantes da sociedade a mudar o comportamento. É óbvio, é público e notório, independe de prova, portanto, que as religiões não funcionam. Não basta nós termos, por exemplo, no Brasil, mais de 125 milhões de católicos, mais de 30 milhões de evangélicos. Não basta nós termos, inclusive, uma quantidade extraordinariamente de outras religiões. Não basta. O que importa e o que tem que ser constatado, senão não é válida a hipótese da religião, o que tem que ser constatado é a mudança do comportamento. É uma sociedade injusta, cruel, vingativa, uma sociedade interesseira, cujas origens estão lá no egoísmo. Então o egoísmo é a causa original de cada indivíduo ser do jeito que é. E a religião é a causa fundamental e básica da sociedade estar do jeito que está. Se a sociedade fosse espírita, ou melhor, se concebesse o conteúdo revelado por Deus através dos espíritos superiores, dos espíritos santos, se a sociedade concebesse essa estrutura teológica, essa estrutura dos princípios revelados e que constam do livro dos Espíritos, ela seria diferente, com certeza. Não pensem que a religião espírita é o futuro da humanidade, mas é o futuro das religiões. As religiões vão ter que se curvar, não ao espiritismo, não confundam isso, mas terão que se curvar às realidades da natureza, às realidades das leis de Deus, que estão expressas no livro da natureza, estão expressas pelo universo afora. Não adianta nós continuarmos insistindo, porque está escrito aqui, isso é a palavra de Deus naquela época. Palavra de Deus para os ignorantes, para os atrasados, para aquele povo rude, para aquele povo rebelde, cruel, vingativo, aquele povo agarrado ao poder, à fama, ao dinheiro, que era mais do que hoje, claro, mas era um povo atrasado. Nós, naquela época, não estamos julgando a eles, nós estávamos naquele processo, nós passamos com certeza por lá. Então não basta ficar ancorados nesse passado aí tortuoso e delituoso da humanidade. Nós temos que evoluir com essa ideia de Deus para mostrar os efeitos disso, Há uma concepção predominante também planetária e principalmente envolve aqui o Ocidente e basicamente o Brasil, desse ranço das religiões em incutir na cabeça do indivíduo que ele tem que se mostrar evangélico, que ele tem que se mostrar cristão, que ele tem que se mostrar caridoso, que ele tem que se mostrar fraterno. Ele não tem que se mostrar coisa nenhuma, ele tem que ser. Há uma diferença entre você aparentar ser e você ser. Eu tenho e-mails, nós recebemos e-mails aqui. Tem, por exemplo, uma internauta que disse o seguinte, que ela fica com o amado, nós ficamos, diz ela, com o amado Chico Xavier, porque mentirosamente costumam passar a ideia de que esse programa fala mal do Chico Xavier. Mentira, nunca vocês ouviram isso. Eu tiro o programa do ar se vocês mostrarem aqui, vocês mandarem para cá alguma referência que esse programa já fez nos 7 anos que ele está no ar contra a pessoa do Francisco Cândido Xavier. Não. Eu até tenho a passar para vocês raciocinarem o seguinte: tirem o Francisco Cândido Xavier, tirem a mediunidade e vocês vão ver o que vai sobrar. Ou seja, analise o homem Francisco Cândido Xavier sem a mediunidade. Vocês vão ver que ele é um católico. Eu recebi uma revista agora, essa semana passada, o Ivan me mandou, com um trabalho feito sobre uma reportagem, a revista acho que é Viva, parece, Vida, ou Viva, um título assim, não lembro aí, eu nem trouxe hoje, mas eu recebi com uma fotografia e comentários sobre o quarto do Chico Xavier, do Francisco Cândido Xavier, o homem Francisco Cândido Xavier. Se eu passasse para vocês, sem dizer que o quarto era dele, para vocês me responderem, vocês não iam responder outra coisa senão católico. Se eu dissesse para vocês que no quarto de um amigo meu tem crucifixos na parede, terços de pendurado na parede, tem imagem de santa ao lado da cama numa mesinha de cabeceira, e eu perguntasse para vocês, a pessoa que ocupa esse quarto é de que religião? Vocês não iam ter dúvida, como eu também não, católica.
E era o que o Chico era, ele era um médium católico, que foi dominado e explorado pela Federação Espírita Brasileira para ganhar dinheiro. Está aí o nosso lá, que custou 20 milhões, a federação entrou com 10. Sabe quanto já rendeu? Parece que até a semana passada 31 milhões. Sabe quanto a federação já teve de lucro? 5 milhões e meio. E outros filmes virão, porque é o dinheiro que manda nisso, é a fama, é o poder, é o domínio do mundo. Ainda não entenderam que o Espiritismo veio justamente ao contrário, para libertar o homem disso tudo que se faz em nome do Espiritismo. Então a aparência de evangélico não é o que está em jogo, o que está em voga. A pessoa que disse que o nosso amado Chico Xavier, achando que nós aqui denegrimos o Chico Xavier, diz que ele é amado dela e da comunidade dela, diz que esse programa aqui é abominável. Eu até lembrei do Abominável Homem das Neves, diz que esse programa é abominável. O outro falou que o meu coração não é assim, não, é assim, é um ó de ódio, que eu sou odioso. Não misturem as coisas, eu já cansei de falar, quer dizer, cansei não, porque eu vou falar isso todas as vezes que forem necessárias, mas não misturem as coisas. Eu não sou nada disso, e ainda que fosse, não está em julgamento o meu sentimento, está em julgamento o meu argumento, está em julgamento o que eu passo para vocês como sendo o verdadeiro Espiritismo. Bom, nós pedimos um comercial, a gente estava fazendo um ajuste aqui no microfone do José Manuel e você estava falando, José Manuel, do e-mail, né? Dos e-mails que a gente recebe aí dos internautas do YouTube, falando que esse programa é abominável, que o seu coração tem formato de ódio, que a gente fala mal do Chico. E como você esclareceu, a gente nunca falou mal do Chico aqui, a gente só tem que esclarecer exatamente isso, porque ele foi um médium e, infelizmente, aí foi explorado pela sua mediunidade, porque escreveu muitas obras, né? Psicografou muitas obras, que as obras também, né, são dos espíritos, a autoria dos espíritos, o Chico psicografava. Então a gente faz esses comentários, a gente sempre sabe que muitas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas a gente tem que, né, respeitar e continuar com o nosso trabalho. Exatamente. E como eu estava dizendo, eu não estou em julgamento, o julgamento deve ser endereçado e focado em cima dos nossos argumentos a respeito da doutrina espírita. Há quem diga nesses e-mails também que nós nos baseamos na codificação, que o Espiritismo não parou, que Kardec mesmo disse que ia evoluir, então nós não acreditamos em mais nada. Alto lá. Quando a física se baseia nas 4 operações da matemática, ela está procedendo de uma forma sacrossanta, sob pena de não ser acreditada e de não obter os resultados a que ela se propõe. Então não existe nenhum cálculo da física, nenhum cálculo da matemática mais avançada, da matemática mais evoluída que o Einstein ou que o Stephen Hawking ou que uma série de outros matemáticos e cientistas usam, que contrarie qualquer detalhe das simples 4 operações. Não existe uma composição musical que contrarie as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7 notas que não podem ser contrariadas, que não podem ser negligenciadas, sob pena de os resultados estarem comprometidos. Então o que nós batemos aqui na tecla é de que ou segue a codificação, ou se estrutura firmemente na codificação, ou não se pode se arvorar em se apresentar como espírita. Espírita, repito, não é o homem bom, não é o homem de bem. Espírita é aquele que se convence da estrutura doutrinária da revelação, da terceira revelação, e age de acordo com esta estrutura doutrinária, de acordo com esta teologia, com este conjunto de ensinamentos. Vou dar um exemplo clássico. Ninguém pode se dizer espírita com um crucifixo no peito. Oh, mas ele é um homem bom. Sim, mas ele não é espírita, porque se ele fosse, ele já tinha se livrado do crucifixo, que é um símbolo, que é uma maneira de expressar dos nossos irmãos de outras doutrinas, de outras correntes cristãs, não do espírita. É o caso do Chico Xavier. É um homem de bem, foi um homem de bem, um homem humilde, que poderia ter ficado milionário, poderia ter sido poderoso, famoso, orgulhoso e vaidoso, e não foi.